Bom dia, tudo bem, pessoal? Espero aí que vocês estejam muito bem. Estamos aí começando mais um Céu do Dia. Hoje, uma quarta-feira, quartas-feiras tem a regência aí de Mercúrio, porém hoje o grande protagonista do céu vai ser Urano. Urano está recebendo aí um sextil da Lua, ainda na sua fase cheia, um aspecto que promove a liberação e a ampliação da percepção extrasensorial, um aspecto que faz com que as nossas sensações fiquem à flor da pele e que para nossa mente racional seja fácil de perceber as mudanças de frequência, as mudanças de vibe. Hoje é um dia para estar selecionando bem e percebendo, mais do que selecionando quem já tem essa faculdade sensitiva aberta. Agora, para quem está querendo entender, né, mais sobre o mundo etérico, querendo entender mais sobre as energias dos diferentes lugares, das diferentes pessoas, das diferentes situações, hoje é um dia que isso vai estar muito nítido, muito fácil de perceber a diferença de uma coisa para outra. E aí sim, através da energia da Vênus em Virgem, que a gente já tem falado bastante aqui, a gente vai poder selecionar e perceber aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, e perceber ainda mais que nem sempre aquilo que nos faz bem é aquilo que a gente achou que era bom, né? De estar mantendo aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Isso faz parte da dualidade que está presente na nossa dimensão, né? A faca de dois gumes, que é o verdadeiro viver. Viver é uma faca de dois gumes, né? Porque da mesma maneira que o oxigênio faz com que os alvéolos do pulmão estejam ali funcionando, o nosso cérebro, né, recebendo o sangue oxigenado das nossas artérias e etc., o corpo em funcionamento, o oxigênio também é um gás extremamente corrosivo, ele que causa inclusive ferrugem, e ele que também faz com que haja o desgaste das células do nosso corpo, e com o tempo isso vai oxidando o nosso organismo, causa o desencarne, né? Então, da mesma maneira que o oxigênio nos dá a vida, ele também nos mata. Então, percebam que essa dualidade faz com que a gente tenha que selecionar assuntos, coisas, situações, pessoas, lugares que nos fazem mais mal do que bem, porque de certa forma tudo vai trazer um pouco dos dois lados. Esses dois lados que a gente fala aqui, ele pouco ou nada tem a ver com questões de ordem masculino ou feminino, de ordem sexual, né? Está muito mais relacionado aos dois lados da moeda. O que isso quer dizer? Eu estou falando de valores, de dinheiro também, né? Eu estou falando da face oculta que se revela quando uma pessoa, por exemplo, de má índole, ganha muito dinheiro ou ganha muito poder, né? Os dois lados de uma pessoa, o potencial em luz e o potencial em trevas, né? Basta você colocar o ser humano numa situação de provação para você ver o potencial negativo de uma pessoa, né? Então, esses dois lados da moeda, a gente vai ter que selecionar qual é o lado que mais nos favorece, qual é o lado que mais nos priva e poda, né? Aquele que nos deixa num estado miserável, né? Miséria aqui eu não estou me referindo a bens materiais, certo? Essa lua insistiu com Urano, ela é muito despertante, né? Uma lua despertadora. Apesar de ser uma lua em peixes, é uma lua que ainda está na sua fase cheia.
Urano está ainda em conjunção com a estrela Algol, o que está trazendo à tona assuntos travados aqui na garganta, né? Aquilo que não dá para engolir mais, aquilo que já deu. Tem certos sapos que não dá mais para engolir, né? Que a gente abre a boca para falar e quase faz um rabbit de tantas coisas, né? Tantos sensações e sentimentos animalescos travados na nossa garganta, né? Então, Urano, ele está forçando esse rompante, ele está pedindo essa expressão, essa comunicação, e essa Lua forçando a nossa sensibilidade para um lado extrasensorial, está trazendo à tona essa vontade de falar sobre coisas que a gente sente muito mais do que entende e compreende racionalmente, né? E a nossa percepção voltada para esse âmbito muito mais etérico, espiritual, inspiracional, artístico, abstrato, eles nos colocam numa saia justa de expressão. É como a gente vai dar nome aos bois, sendo que esses bois são vacas sagradas transcendentais, né? Quem conhece um pouco da cultura hindu vai pegar a referência. Como é que a gente dá nome aos bois quando os bois não são da matéria, né? Quando esses bois eles são inomináveis, quando não há uma nomia e nem uma logia para identificar a lógica por trás desse boi, né? Como é que a gente cataloga, como é que a gente descreve o que a gente sente? Como é que a gente mensura isso que a gente está sentindo, né? Essa lua em peixes, ela nos provoca por conta disso. Ela pede uma iluminação, uma compreensão, né? Muito bem nítida para um assunto, ou para assuntos sensíveis e abstratos que não se podem definir ainda, né? O Urano ele vai retrogradar, vai voltar a fazer a conjunção com a Algol. Como eu falei, eu quero trazer um vídeo só sobre a Algol para vocês, porque isso também me rendeu reflexões profundas a respeito da própria astrologia e essa conjunção, o que ela vem representar para a humanidade num momento tão delicado, né? E esse dia de hoje vem com essa lua em peixes, provocando a nossa glândula da tireoide a revelar, né? Essa algol tem a ver, né, com assuntos do cangote, do pescoço, aquilo que nos pega despreparado, né? Aquilo que vem a causar reações inesperadas no nosso corpo, não é verdade? Coisas que a gente não consegue colocar para fora, que ficam presas aqui no nó da garganta, provocam reações inesperadas, não é verdade? Vocês tinham pensado outra coisa? Não, eu estava falando das coisas que ficam presas no nosso nó da garganta, né? E como isso reverbera, como isso ressoa com as águas piscianas, né? Como que fica essas rochas, né? Uma coisa é a ilha de Marajó, que a gente precisa parar para abastecer, para fazer uma pausa, né? No meio da viagem. Outra coisa são as pedras no meio do caminho, né? Que no meio do caminho havia uma pedra, e as pedras que a gente tem que engolir ou que ficam presas na nossa garganta, né? As pedras e as perdas, não é verdade? Essa coisa pesada que começa com P, não é mesmo? Tudo isso aí em uma fase de
Como é que eu coloco essa palavra aqui? Tudo isso aqui num momento de proeminência, talvez, onde as coisas se tornam eminentes, que a gente percebe que está próximo de ter um estopim, um rompante, a última gota d'água que cai ali e faz com que haja esse transbordar, né, de lua cheia. Então, hoje é um dia delicado. Essas sensações extrafísicas, da mesma maneira que nos coloca aí num portal para se comunicar e entender energias benéficas ao nosso redor, também nos abre um portal para sentir coisas não agradáveis ao nosso redor, tá? Por isso que hoje é um dia de entender a origem dessas rochas, dessas pedras e dessas perdas, tá? Temos um outro aspecto no céu, que é uma quadratura entre Sol e Urano. E aqui é um conflito identitário, né? O Sol, regente de Leão, e Urano, regente de Aquário, o oposto, porém dois signos que falam de identidade. Um fala da identidade egóica e o outro não é alter ego. Ego não é alter ego, tá? Ego não é uma coisa negativa. Então, um fala da identidade egóica e Urano fala da identidade no meio do coletivo. O que a identidade representa para a coletividade, tá? E essa quadratura, elas nos colocam em um conflito existencial, tá? Então, é um dia repleto de sensações estranhas, né? Chutar uma pedra, encarar uma perda, mas, ao mesmo tempo, que isso venha a nos provocar no sentido de entender quem a gente é, qual o nosso papel na multidão, qual o nosso próprio papel na nossa vida. Por que que essas sensações, essa saudade, essa lembrança, esse sentimento de perda me acomete nesse momento? O que que eu preciso dizer a Deus? O que eu preciso desapegar? Porque a pedra e a perda, ela é pesada, ela é o apego, né? A pedra da perda é o apego. Então, como é que eu desapego, né? Esse choque existencial de quadratura Sol e Urano, ele ajuda a gente a se movimentar nesse sentido, né? Ele ajuda a gente a encarar a realidade, né? E um outro fator também que traz para esse dia muito cuidado, principalmente com as palavras que vai utilizar, a maneira como vai se referir a outra pessoa. A gente nunca sabe como determinada frase, determinado assunto vai ressoar para o outro, né? Então é muito necessário a gente estar prestando atenção no tipo de tom de voz, no tipo de palavra que você vai utilizar, o tipo de conceito que você vai abordar numa conversa ali que você venha ter no dia de hoje, porque o Mercúrio retrógrado está fazendo um trígono com Quíron, esse aspecto aqui. Mercúrio retrógrado fazendo um trígono aqui com Quirón e Áries. Isso mostra que podem haver determinados comentários ácidos no dia de hoje. As pessoas aí tendo o prazer ou tendo a vontade, o instinto, o estímulo para fazerem comentários ácidos, para exporem os seus recalques, ou as suas insatisfações, ou as suas frustrações, através de comentários ácidos que venham a ferir os outros, ou a si mesmo,
tá? Por isso por isso é necessário haver determinado contato com a sabedoria interior, para que a gente não venha colocar os pés pelas mãos, vir a ferir uma pessoa que você quer ajudar, né? Às vezes é um comentário um pouco ácido, para que a pessoa se toque ali da situação, para que ela perceba a situação, mas esse comentário venha a ferir muito mais do que auxiliar. Então, é o momento de se colocar um pouquinho no lugar do outro, aproveitar essa crise existencial de Sol quadratura Urano, para se colocar um pouquinho no lugar do outro e entender que as palavras têm poder. Hum? E isso, se você também não vier a receber ou ouvir algum comentário ácido, né, que diga respeito à sua pessoa, ou à sua atitude, ou à sua vida, ou etc, tal, você ter a noção, né, de que como aquilo ressoa com você, mostra muito mais sobre como você se enxerga, né? Uma pessoa que ela chega com um presente para você e você não aceita, ela volta para casa com o presente que ela te levou. A mesma coisa é um comentário ácido, é um insulto, é um xingamento, é uma briga, é uma discussão, uma provocação. Se você não cai na provocação da pessoa, ela volta para a vibe dela de mãos abanando, né? Então é nesse momento que a gente seleciona através da energia da Vênus em Virgem. Isso vale a sua preocupação? Isso vale o seu bem-estar? Você vai deixar isso atingir a sua energia? Às vezes a gente não tem opção, né? Às vezes aquilo pega de um jeito que mexe com a nossa energia, com a nossa vibe, com a nossa frequência de onda na hora, né? E a gente se vê à mercê de uma energia que não é nossa, de algo que foi imposto, incumbido a nós, não é? Só que aí, por que que aquilo encontrou ressonância? Porque, de certa maneira, nós estamos nos identificando com algo que não é nosso. Por que que há essa identificação? Muitas vezes a identificação vem de uma esfera, de uma camada inconsciente. E aí é que a gente se volta novamente para a importância e para o peso dessa lua em peixes, desse Netuno e desse Saturno retrógrados em peixes, e a verdadeira metamorfose, reestruturação de camadas inconscientes que essas forças planetárias estão representando a nível individual e coletivo. Existe uma frase muito importante que eu gosto muito de dizer, que é: para grandes poderes existem grandes responsabilidades. Saturno em peixes tem a ver com isso. Quando a gente entende o signo de peixes, quando a gente entende a existência da nossa inconsciência, do nosso inconsciente, quando a gente entende que existe um lado emocional abstrato que não tem como você racionalizar, pragmatizar, enquadrar, incubar, e etc, 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 você ganha um poder de percepção extrasensorial, que dá um novo sentido à vida. Só que para grandes poderes, grandes responsabilidades. Saturno em peixes.
Para a gente poder lidar com todo esse oceano intuitivo e sensitivo, a gente deve saber e aprender a controlar a nossa mente, a nossa energia. E como que a gente controla isso? Entendendo o que é nosso e o que não é, e se desidentificando com aquilo que não faz jus às nossas virtudes, aos nossos ideais e filosofias de vida. E aí, se o seu ideal e a sua filosofia de vida fere, ele impõe os seus fundamentos pessoais a terceiros ou terceiras, você percebe que o seu campo está aberto para receber aquilo que você também não quer. Quando você impõe através da sua filosofia, do seu fundamento, da sua percepção, do seu entendimento daquilo que é superior ao outro, você se abre para receber coisas que você não quer. Você se abre para receber o que o outro pensa de superior. Quando você tem uma noção sua a respeito do que é certo e errado, mas você não impõe isso ao próximo, você se blinda de receber o que os outros acham de melhor. Quando você tenta impor ao outro, ao próximo, o que você acha certo e errado, você tem que se abrir para um debate bem venusiano, porém extremamente polarizado, nos extremos da coisa, sobre aquilo que é certo e errado, né? E isso é sobre querer uma ideologia para viver, né? Que a gente está num momento delicado, internacionalmente, politicamente falando, onde, se você toca no assunto política, você já está indo contra a ética, né? Como é que a gente soluciona os conflitos, então? Os embates? Como é que a gente encontra um caminho do meio? E eu não estou falando que eu sou centro. Todo mundo aqui no canal conhece meu posicionamento político, não preciso ficar nem fazendo muitas 9 horas, né? Mas e o caminho do meio, né? Em qual lado ele está? O caminho do meio está na direita, está na esquerda, está no centro, né? Quem consegue ser mais moderado? Quem consegue ser menos radical no momento do conflito? Quem escuta mais o outro? Quem só escuta a si mesmo? Aí é nesse momento que a gente entende que o caminho do meio, ele não é sobre direita ou esquerda, né? Isso é para as pessoas se atentarem ao discurso dos líderes, dos governantes, não o nome do partido. O partido, ele parte, ele quebra, ele rompe, ele separa, ele segrega. O discurso, ele diz qual é o curso. O discurso do político, ele fala muito mais do que o partido ao qual ele é filiado. Atenção aos discursos, beleza? Porque hoje, um dia de Mercúrio retrógrado
em trígono com Quíron, os discursos vão estar inflamados. Mercúrio retrógrado em Leão, fogo, Quíron em Áries. Né? Discursos ácidos, discursos empolgados, inflamados, discursos extremistas, discursos radicais. E aí a gente vai ver quem é radical. Aí a gente vai ver quem é extremista. E aí a gente percebe a linha tênue que existe entre se preocupar com o seu bem-estar, porque somos parte do todo, e entre se preocupar só com o seu bem-estar, ignorando o todo. Tá? Beleza? Família, é isso. Eu espero que a gente tenha batido um papo super pisciano, porque se a lua tá em peixes e eu não fizer jus à lua em peixes, o meu nome não é Micael. Ainda bem que eu faço jus ao meu nome. Um abraço, até amanhã. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. E qualquer coisa, vocês podem me chamar nesse número aí do WhatsApp para entrar em contato a respeito de consultas com tarô, com astrologia, com numerologia, tratamentos com reiki, tratamentos com magia. Quais? A gente conversa direitinho, tá bom? Beijo, tchau, até amanhã. Se a força criadora quiser, e eu acho que ela vai querer, porque ultimamente ela está falando bastante comigo. Abraço.